pode levantar suas mãos, querido, e expressar isso com a sua boca, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado com o propósito de adorá-lo, de bendizer o seu nome. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Reconhecemos, Senhor, que a nossa vida é para o louvor da sua glória. O nosso procedimento, o nosso agir, a nossa vida não de forma parcial, mas de forma integral. É para o louvor da sua glória. É para exaltar quem você é, Senhor. Não vivemos para nós mesmos. Vivemos para exaltar você, glorificar o seu nome com ações, com atitudes que correspondam à tua palavra, ao teu caráter, Senhor. Obrigado, Pai, porque decidimos em nossos corações corresponder à altura daquilo que você nos criou, para o louvor da sua glória. Muito obrigado, Pai, porque iremos nos expor à tua boa palavra e eu creio que a nossa vida nunca mais será a mesma. Muito obrigado, Pai, pela unção do teu Espírito disponível para despedaçar o jugo ou para alcançar os nossos corações em áreas, Senhor, que porventura estavam secas, sem vida, mas a tua palavra traz vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Quantos aqui estão com expectativas de receber do Senhor, amém? Não de mim. E sabe o pastor falando sobre a importância de nós divulgarmos, de expormos aquilo que é de fato importante nas mídias sociais. Eu vou lhe dar uma chance agora. Vou dar a chance de você pegar seu WhatsApp, seu celular, ou ir lá no YouTube, no canal da igreja. Talvez você esteja aqui e você nem segue o canal da igreja, Verbo Natal, como também você nem acompanha o nosso Instagram. E eu quero te incentivar a ser um propagador disso, amém? Sabe, eu acredito que Paulo ele faria muito mais com as ferramentas que nós temos hoje. Amém? Então vai aí, compartilha essa ministração. Eu sei que você tem grupos de famílias, grupos de colégio, de faculdade, e você pode propagar boas novas. Sabe que os noticiários estão cheios daquilo que não presta, daquilo que não edifica, mas você tem algo que edifica e que é bom para compartilhar. Amém? Eu vou dar só esse tempinho, porque a gente vai se conectar com algo que Deus quer falar conosco. Amém? Quantos aqui já viram as chaves que estão disponíveis para nós nesse ano? Quantos entenderam que a gente entrou numa nova estação e nessa nova estação existem algumas chaves que estão disponíveis para a gente aumentar, romper, acelerar e frutificar? E se essas chaves vieram para o coração do meu pastor, para mim é lei. Se eu me pegar não andando em uma dessas chaves, eu vou prestar conta com o Senhor. Porque Ele já sinalizou aquilo que tem proposto para mim e para você. Sabe, eu falei sobre isso em um domingo lá na África do Sul. As pessoas, os homens, as mulheres consideram o homem e a mulher de Deus, porque eles dizem que é o homem a quem Deus usa, o homem pelo qual Deus fala. Então, o meu pastor é esse homem de Deus para a minha vida. E se ele falou sobre isso, eu vou desfrutar disso. Amém? Eu creio que ele foi inspirado por Deus.
E é sobre frutificação que nós vamos falar hoje. E se você quiser dar um tema diferente para ficar mais estiloso aí para você, se você for anotar, não mais estéreis, mas habilitados a frutificar. Sabe, se você se encontrou nesse lugar de esterilidade, nesse lugar de sequidão, nesse lugar de improdutividade, Deus está te chamando para um lugar onde tudo acontece. Estéril significa o que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo, incapaz, infecundo, infértil, inútil e seco. Esse não é o lugar para você estar. Mas existe um lugar, querido, onde tudo se produz. E esse lugar está disponível para mim e para você. Amém? Porque frutificar nada mais é do que criar ou dar fruto. Ou dar resultados, é produzir, é gerar. E eu gosto de uma definição que tem no nosso módulo do Rema. Se você não fez o Rema, você está perdendo tempo. E se você está envolvido em algum departamento, você está perdendo mais tempo, porque você não está tão habilitado para fazer a função que você está executando. Como assim, Thalita? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Se você não está caminhando para o pleno conhecimento, você está fazendo qualquer outra coisa, menos avançando para aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Então, desconsidere as impossibilidades e acesse aquilo que já está disponível para você. Não é a falta que vai te parar, não é o tempo que vai te parar. Amém? Deus vai honrar aquilo que você tem gerado no seu coração. Aleluia. E frutificar, querida, é dar uma resposta. Dar uma resposta aos céus de uma obra que já foi feita dentro de você através de Cristo. Aleluia. Fruto é a evidência exterior de um poder interior, a parte visível de uma força invisível. Aleluia. Fruto é, querido, a manifestação da própria vida de Deus, a vida Zoe, disponível, fluindo através da sua vida. Aleluia. Sabe que o propósito da árvore é produzir fruto. E o seu propósito não é muito diferente disso, porque você está apto, você está habilitado a frutificar. Amém? Vai ler comigo em 1 Pedro 1:23. E a gente consegue entender que o plano e o propósito de Deus sempre foi a frutificação. Lá em Gênesis 1:28, a gente vê ele falando, ele dando comando, sejam férteis, multipliquem. Mas em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 23, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra, aleluia, de Deus viva e permanente. Quantos sabem que não adianta a gente querer uma colheita diferente se a semente é a mesma? Se a gente está se utilizando de uma semente igual, a gente não consegue ter uma colheita diferente. Então, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus pensou? Ele disse: eu vou ter que produzir um da mesma espécie. Eu vou ter que fazer um igual a mim. E aqui na Bíblia fala, em 1 Pedro, que nós fomos gerados não de uma semente que se corrompe. E que semente é essa, querido? Diga Jesus. Aleluia. No versículo ele diz, por meio da palavra. E essa palavra é o próprio verbo encarnado. Aleluia. Aleluia. E a semente, querida, é o fator determinante para a colheita. Então Deus, ele resolveu um problema que não poderia ser resolvido de uma forma externa, mas de uma forma interna. A Bíblia fala que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então ele precisava enviar alguém. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio para mudar um problema de natureza. E porque ele te mudou de dentro para fora, você está apto a frutificar. Aleluia. Ele promoveu uma mudança que de forma externa não era possível. Sabe que a lei, ela veio só sinalizar aquilo que estava errado. Porque a lei por si mesma, ela não tinha o poder de transformar ninguém. Aleluia.
Mas Deus, sendo mais inteligente do que nós, Ele enviou o seu Filho, porque Ele sabia que através dele o problema que era de natureza poderia ser resolvido. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. 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 A Bíblia fala, querido, lá em Romanos 5,17, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Vai comigo lá em João 15. João 15, no versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, é possível que você já esteja com essa nova natureza disponível, apto, habilitado a frutificar, mas ainda assim você não esteja frutificando. E o que é que você está sujeito? Você está sujeito ao corte. Mas se você se encontra no segundo grupo, que você já está frutificando, se submeta às podas. Porque Deus quer elevar o nível de frutificação na tua vida. Aleluia. Existem podas disponíveis para você, para que você acesse um novo nível em Deus. Como assim, Thalita? Quais são as podas que estão disponíveis? O Espírito Santo tem tratado com você acerca de áreas do seu caráter que você precisa melhorar. O Espírito Santo tem sinalizado ao seu coração que não adianta andar nas mesmas práticas, nas obras da carne. Aleluia. Mas você precisa evidenciar, manifestar o fruto que está disponível. Aleluia. Amém. Eu sabia que vocês não iam correr hoje, mas está tudo certo. Eu tenho ministrado em alguns outros lugares e eu já estou me acostumando com esses públicos assim, que ficam mais quietos. Aleluia. No verso 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim. Aleluia. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe que eu gosto disso aqui? Porque no verso 2 ele fala de um estado, de estando em mim. Mas você acredita que permanecer é totalmente diferente de estar? Aleluia. Permanecer é um estado fixo, intransitável. E uma das definições de permanecer é continuar sendo. Ei, Deus está te chamando para você continuar sendo quem Ele te chamou, te habilitou, te projetou para ser nessa terra. Aleluia, permaneça nesse lugar. Aleluia. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Aleluia. A garantia de uma vida frutífera se dá por estar conectado, permanecendo em Cristo. Aleluia. Você não pode frutificar por si mesmo. Você deve estar conectado a uma fonte para que você consiga ser quem Deus te projetou para ser. Amém? Aleluia. E algo que me chama a atenção é que frutificação está diretamente relacionado a permanecer. Não é isso que o versículo diz? Amém? Sabe, eu pensando acerca de uma árvore natural, e antes de uma árvore crescer e produzir fruto de uma forma natural, ela é apenas uma muda. Não é verdade? Mas se você não deixar essa árvore plantada na terra, se você insistir em arrancar ela da terra, ela nunca vai crescer e nunca vai ser árvore. E pensando sobre isso, muitos cristãos, eles têm sido inconstantes acerca disso. Eles conseguem colocar a culpa no solo por não estar produzindo, quando na verdade diz mais respeito a eles não estar permanecendo no lugar onde Deus o plantou. E uma árvore não cresce se ela não tem raízes, se ela não tem fundamentos. Então decida ficar plantado onde Deus te colocou nessa estação. Caso contrário, você nunca vai conseguir frutificar. Você nunca vai ser aquele que consegue promover alívio para as pessoas. Por quê?
Você sempre está se queixando do solo. Não é porque naquela igreja eu não consegui avançar, eu vou para outra igreja. Não é porque nesse trabalho era meio chato, né? Passou o ano todo orando por um emprego. Aí chegou no emprego, o problema é o emprego. Vou sair da igreja porque nada está acontecendo. Querido, para de culpabilizar o solo. Você já tem bagagem suficiente para frutificar dentro de você através da obra perfeita de Cristo. Uma nova natureza, querido. Aquilo que estava improdutivo vai ter que produzir, porque existe um em mim. Não, querido. Então rasga a Bíblia, porque a palavra fala, numa antiga aliança, que onde eu colocasse a planta dos meus pés, eu ia possuir. Onde eu colocasse as minhas mãos, eu ia prosperar. E por que isso não tem acontecido? Porque as coisas estão emperradas na sua vida, na área financeira, no seu trabalho, na sua família. Se certifique de permanecer nele, querido. Porque a frutificação só se dá por meio da permanência nele. Você não vai frutificar de uma forma superficial. Você não vai frutificar pulando de galho em galho, tentando se encontrar. Porque a frutificação é para aqueles que têm raízes profundas. Aleluia, aleluia. Só gera frutos a árvore que tem raiz, que tem fundamento. Aleluia. E além de ter fundamento, de estar alicerçada, suas raízes bem fundamentadas, você precisa estar conectada a alguém, porque Jesus mesmo disse aí, sem mim, você não consegue fazer muita coisa não. Aleluia, porque você precisa beber de mim para você saciar outras sedes. Amém. Aleluia. No verso 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. O que é isso? Ei, a fonte sou eu. Enquanto você está tentando frutificar na força do seu braço, querendo fazer as coisas acontecer na sua própria força, não vai dar certo. Porque você é uma extensão de mim, você é ramo, eu sou a fonte. Se alguém permanecer, Jesus ele enfatiza bem essa questão do permanecer. Permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia. Querido, se você continuar permanecendo em Cristo, na revelação, a Bíblia fala, naquilo que já alcanceis, permaneça nisso. Naquilo que você já alcançou, se você continuar firme, é inevitável, a consequência disso é frutos. Frutificação. E quando eu falo de um nível de frutificação, eu não estou falando de um nível parcial, de você frutificar só naquilo que se concerne a ganhar vidas. Isso é muito bom, isso também faz parte. Mas existem outras áreas e Deus deseja que você frutifique em cada uma delas. Amém? Aleluia. Vai lá em Salmos 1:3. Aleluia. Quando você entender quem você nasceu para ser, frutificar vai ser apenas uma consequência de quem você é. Quando a revelação cai no seu coração de quem você nasceu para ser, frutificar vai ser só uma consequência de quem você é. Você vai manifestar a vida de Deus que está disponível, fluindo de dentro de você. Sabe, eu gosto daquele exemplo que quem estudou Fruto do Espírito com Lucerna lembra bem. Ela disse na sala de aula que uma mangueira não fica se espremendo, fazendo força para sair manga dela, não. Por quê? Porque aquilo é natural, ela está conectada, a seiva está lá, a vida está lá. E é impossível que ela não manifeste aquilo que ela é. Amém? Aleluia. E é importante que você saiba disso. Você é o que é, não por si mesmo, mas por quem você se associa. Aleluia. Somos um com Ele. Amém? Salmos 1, no verso 3, diz assim. Ele é como a árvore plantada. Diga, plantada. Aleluia. À margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ele prospera, diga, em tudo que faz.
Quantos aqui aprenderam que tudo é tudo? Sabe que você não pode esperar ser esse homem que Salmos está descrevendo aqui se você não está plantado. Se você vem para o culto de uma forma superficial, se alimenta uma vez por semana e você acha que isso é estar plantado, você está ligeiramente enganado. Estar plantado, querido, fala de uma vida de entrega, de permanecer nesse lugar. Aleluia. Você está falando para eu vir para a igreja de segunda a segunda, de domingo a domingo? Não, eu estou falando de uma conexão de coração. De estar conectado, entender o seu propósito, compreender que você nasceu para frutificar. E se essa igreja local é onde Deus te plantou, então discerne isso, é aqui que eu vou frutificar. Sabe, eu gosto de lembrar de Isaac, porque a Bíblia fala que ele estava passando por um tempo de fome, uma seca, e passou pela cabeça dele descer para o Egito. Ao ponto que Deus disse, ei, não desça para o Egito. Nesse mesmo ano, Isaac colheu a 100 por 1. O que é isso? Uma colheita sem perdas. Porque Deus não depende de locais físicos para te abençoar. Você tem a bênção de Deus operando sobre a sua vida. Então, aonde você for, querido, tem que acontecer. Você está associado a alguém. Você carrega alguém. Aleluia. Então não fique pensando, quando eu chegar lá no destino profético, o povo gosta disso, né? Destino profético, agora é a maior moda, é o destino profético que Deus tem para mim. As coisas vão acontecer e tal. Não, querido. Você vai fazer a coisa acontecer onde você está, debaixo da revelação. Porque enquanto você não tem revelação, você pode ir para Miami, você pode ir para os países mais bem desenvolvidos do mundo. Ainda assim, com essa mentalidade de escassez e de falta, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o problema não é o ambiente. O problema é o que você faz no ambiente. E eu não estou dizendo com isso que aqui não é um lugar fértil para você estar. Aqui é um lugar. Se você observar o crescimento das pessoas ao seu redor, você vai ver. Na parábola do semeador, o problema nunca esteve com a semente estava sendo lançada. Os solos que eram distintos. Então, se você não tem avançado em muita coisa, a Bíblia fala, analise, pois, o homem a si mesmo. Amém? Oh, glória! E eu gosto que ele fala aqui de uma árvore plantada ao rio, e a gente sabe que o rio traz uma conotação do Espírito Santo, traz uma conotação de estar ligado à videira também. Então, quando você está devidamente associado à fonte, quando você está devidamente associado ao rio, é inevitável que você não venha frutificar. E sabe que ele fala aqui sobre folhas que nunca murcham? Isso me faz pensar que Deus não é natural, porque se Deus fosse natural, chegaria o outono nas nossas vidas e as nossas folhas iam cair, iam murchar. Mas com Deus, querido, você não tem tempo ruim. Com Deus, querido, seu outono é diferente. Você continua frutificando independente da estação, com crise ou sem crise, com um governo favorável, com um governo desfavorável. Algo vai ter que acontecer porque você é filho. Você só precisa compreender quem você é. Eu lembrei agora de algo que eu ouvi esses dias e foi tão interessante, caiu como um rema no meu coração. Um pastor, ele disse o seguinte, ele vai ler aquela tentação de Jesus e ele lendo aquela passagem, ele diz assim, que o diabo foi tentar Jesus no deserto e ele disse assim, se és filho de Deus, veja, manda que essas pedras se transformem em pão. O que é isso? O diabo tem uma revelação e a consciência de quem você é e você às vezes não tem isso. Ele diz, ei, parece que está apto para os filhos transformar pedra em pão. E se ele tivesse dito, se és o filho, não, ele disse, se és filho. Quantos filhos temos aqui? Então aquilo não estava disponível só para Jesus, aquilo está disponível para mim e para você, porque nós somos filhos. Então se o diabo tem a revelação de quem você é, chegou a hora de você ter a revelação de quem você é também. Se ele sabe o que você pode, esse é o tempo de você entender o que você pode também. Aleluia.
E a Bíblia fala que ele não vai passar pelo outono, porque as suas folhas nem vão murchar, aleluia. Elas nem vão cair. E ele prospera em tudo. Aleluia. Você segue prosperando em tudo. Não em algumas áreas e outras não. Não, você prospera em tudo que você faz. Porque você está plantado em um bom lugar. Você está convicto das realidades da nova criação. Faça o rema. Isso a gente vai ver em justiça de Deus. A aliança de sangue também vai trazer um discernimento de quem você é e do que está disponível para você. Fruto do Espírito, justiça de Deus. Então, venha-se embora para o rema. Amém? Então, isso me faz pensar que se eu não estou avançando, se eu não estou prosperando em tudo, em quem eu estou conectado? A quem eu estou associado? Se o frutificar fala de uma associação e de uma permanência em Cristo, onde eu tenho permanecido? Onde eu tenho ficado as minhas raízes? Onde eu tenho me fundamentado? Você já parou para pensar sobre isso? Aleluia. E algo interessante, querido, quando pensamos acerca da árvore, é que quanto maior a árvore, maior a necessidade de enviar suas raízes para o profundo. Porque a árvore, ela precisa tirar todos os nutrientes do solo. Aleluia. Você está entendendo? Não contínua é o que vai promover a frutificação dessa árvore. Aleluia. Então, querido, se você está achando que os fundamentos estão pouco, é hora de se fundamentar ainda mais. Porque aquilo que Deus tem planejado para a sua vida é grande demais. Então, você não pode ter bases superficiais. Amém? O vento que Satanás soprar não pode ser tão forte para te tirar do lugar. As mentiras que o diabo soprar não podem ser tão fortes ao ponto de te tirar do lugar e te fazer desacreditar ou descredibilizar a palavra de Deus. Porque essa palavra, querida, é a verdade absoluta e ela reina sobre qualquer verdade relativa. E se ela não está funcionando na tua vida em alguma área, você precisa analisar as suas ações e não questionar o poder dessa palavra. Amém? Aleluia. E se suas raízes estiverem fixadas em Cristo, se prepare para entrar no melhor nível, na temporada da sua vida, onde você vai frutificar na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas como nunca antes na sua igreja. E sabe que isso vai acontecer como um efeito cascata? Quando você entender que você nasceu para frutificar, que foi projeto de Deus. Sabe que essa ideia aqui não é a ideia do pastor Palhano? Ele foi inspirado por Deus, mas essa é a própria ideia de Deus. Ele deseja que você aumente, rompa, acelere e frutifique. E quando você começa a frutificar, você vai entender que você vai precisar correr mais rápido. Você vai entender que você precisa dar mais fruto, então vai ter que ser mais rápido. Isso vai promover um rompimento. E a consequência disso vai ser um grande aumento. Amém? Aleluia. Em João 15:16 diz assim: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Tem gente que diz: pastor, eu não sei o meu propósito. Não, eu vou ficar aqui esquentando o banco porque eu não sei o meu chamado ainda, entendeu? Então, quando eu souber o meu chamado nos 5 dons ministeriais, aleluia, enébrias, quando eu for um profeta vaso, charaias. Não, querido, existe um que já te chamou, já te designou e disse: ei, vai dar fruto, querido. Para a frutificação foi para isso que você foi chamado, projetado por Deus. Aleluia. E vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Quando você é alguém frutífera, porque você está alinhado, alicerçado, fundamentado na palavra. Tudo quanto diz respeito à sua vida vai estar alinhado a essa palavra. Então, tudo quanto você pedir
vai ter que acontecer. A Bíblia está dizendo que o Pai vai conceder. Aleluia. Chegue nesse nível, querido. Onde o Pai ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque eles estão todos alinhados, alicerçados na palavra. Amém? Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar fruto para Deus. Sua vida tem um propósito. A sua vida, querido, tem que ser para frutificar. E esse fruto é para quem, Thalita? É para Deus. Então, tudo que você fizer tem que redundar em glória para Deus. Aleluia. E algo interessante de se pensar é que o fruto nunca é para você mesmo. Eu nunca vi uma mangueira chupando a manga lá embaixo dela mesmo. Você já pensou essa cena? A mangueira tirando uns braços assim do tronco da árvore e chupando a manga? Não, querido. O fruto sempre vai ser para beneficiar outros. Aleluia. Para isso você foi chamado, para frutificar. Aleluia. E existe uma forma de vivermos. Vai lá comigo em Colossenses 1:10. Colossenses 1:10, você chegou lá? Amém. Tem uns que são bons de endereço, vão bem ligeirinho. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, existe uma vida, um estilo de vida que é digno diante do Senhor. E não só isso, você deve agradá-lo de forma inteira e não parcial. E ele vai dizer como é que agradamos de forma inteira. Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Lembra que eu falei no começo que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Amém? Vai lá comigo em Mateus 21. Mateus 21, a partir do verso 18, diz assim. Jesus, ele começa a relatar algumas coisas que aconteceram. Diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Sabe, querido, isso me faz pensar que as pessoas estão famintas. E elas têm expectativas de chegar até você e encontrar algo que mate a fome delas. A Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. Sabe, que você não seja como essa figueira que conseguiu decepcionar Jesus. Que quando as pessoas cheguem até você, elas consigam ter sua fome saciada. Que elas consigam, querido, se alimentar daquilo que você tem para dar. Porque chega um certo tempo que dar sombra não é suficiente. Chega um certo tempo que ser crente e ir à igreja não é mais suficiente. Você precisa manifestar Jesus no seu caráter, com os seus atributos. E toda pessoa que se esbarrar com você, ela precisa entender quem você carrega. Elas precisam, querido, genuinamente encontrar quem habita em você. E quem habita em você? Cristo, aquele que cura. Cristo, aquele que salva, que liberta, que transforma. Ei, elas precisam se deparar com uma mudança de vida. Aleluia. Aleluia. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Mas você precisa apresentar quem você conhece. Você precisa evidenciar a nova natureza que está operando dentro de você.
Agora você é aquele tipo de pessoa que as pessoas se esbarram com você no banco e você está com aquela cara carrancuda. Meu amigo, eu acho que ela tem medo de se aproximar de você. Não, querido, existe um fruto disponível. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Seja aquela pessoa que atrai, não que repele, porque você nasceu para andar em novidade de vida. Algo novo tem que estar acontecendo na sua vida todos os dias. Aleluia. Seja aquela pessoa que quando as pessoas estão perto, elas dizem, meu Deus, eu não sei o que é, mas é tão bom estar com você. Porque você transmite algo não apenas com palavras, mas com atitudes que revelam alguém. Porque antes de você revelar Jesus, você precisa conhecer Ele de uma forma pessoal. Você não vai conseguir apresentar alguém que você conhece só quando o pastor fala no domingo à noite. Relacionamento, querido. Relacionamento, intimidade é totalmente diferente. Você consegue exalar, você consegue evidenciar. Sabe quando alguém não toma banho? Uma hora ou outra, pastor Idalma, ela vai feder. É inevitável. Sabe, querido, quando você não está cheio de Deus, você está cheio de carne, uma hora ou outra você vai feder. Você vai feder e não vai ser possível esconder isso das pessoas. Você tem se inclinado para a carne ou para o espírito? Vida e paz ou morte? Queridos, o pecado tem um salário, o salário é a morte. Para onde você tem se inclinado? O pastor falou aqui tão sabiamente. Se você é aquela pessoa que despreza os outros, rapaz, não fique esperando colher outra coisa não, porque você vai colher desprezo. Eu ouvi certa vez de Edgley, eu acho que na escola de ministro em 2017, ele disse, minha esposa vivia reclamando que ninguém abraçava ela. Eu cheguei para ela e disse, você já abraçou alguém? Ela, não, vou passar a abraçar. Pronto, querido. Resolveu o mimimi. O que é que você está precisando na sua vida? Comece a plantar, comece a semear. Comece a evidenciar. Se você sabe e percebe que necessita de amor, comece a plantar amor. Porque o amor de Deus, ele não foi pingado no seu coração. A Bíblia diz que ele foi derramado. Thalita, eu não percebo esse amor, não. A nossa vida em Cristo é pela fé. Então, andar em amor também requer passos de fé. E depois vai ficando leve, vai ficando fácil. Eu nem sei se essa irmã está aqui, mas enfim. Eu estava no banheiro faz poucos meses atrás. E de repente, ela me fez uma pergunta, eu respondi. E ela me respondeu de uma forma tão grosseira, que uma pessoa que estava do meu lado, ela se escandalizou. Ela disse, mulher, tu não falou nada. Ela deu essa esculhambação, tu não falou nada. Eu disse, por que eu falaria? Isso diz mais respeito a ela do que a de mim. Então eu não preciso sair ofendendo as pessoas, porque quem está ofendido, ofende. E eu não estou ofendida, eu estou em paz com Deus. Então o amor ama, o amor evidencia isso, querido. E evidencia isso no trânsito, nos corredores da igreja, na salinha, na igreja de crianças. Você está entendendo? Você tem uma nova natureza. Mas se você insiste em não frutificar e andar nas obras da carne, porque as obras não são frutos, amém? Você vai colher disso. Aleluia. Onde é que eu estava mesmo? Sim. Então Jesus, ele se decepcionou, querido, porque ele gerou expectativa de que ali haveria um fruto, de que ali haveria algo capaz de matar a sua fome, de saciar a sua fome. Amém? E é isso que as pessoas estão precisando nesses últimos dias. Aleluia. A Bíblia fala que você é sal, que você é luz. E como é que você evidencia isso lá fora se você não está com a Bíblia pregando? Você evidencia vivendo a vida de Deus conforme a nova natureza em Cristo Jesus, manifestando o fruto. Aleluia. Sabe que essa disciplina foi a que mais me marcou no Rema? Porque eu descobri que muita coisa não era o diabo, era o meu caráter que ainda não estava forjado em Deus.
Lucerna também foi transformada nessa aí, né, Lucerna? Quando ela tinha ciúme do pastor, quando eles eram jovens. E eu também, no começo do meu namoro, então, eu descobri que era eu mesma, a minha carne, coitado do diabo, nem tinha culpa nesse tempo. Então, essa disciplina ministrou muito ao meu coração e mudou a minha vida, porque ela conseguiu abrir os meus olhos, os olhos do meu entendimento foram abertos e eu compreendi que eu poderia manifestar uma nova natureza. Amém? Aleluia. Vai lá em Mateus 3, 7 e 10. João Batista mandou um recadinho do coração para a gente. Na verdade, ele mandou para outras pessoas, mas vai servir para a gente, que a gente vai aplicar aqui. Mateus 3, a partir do verso 7. João Batista falando. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe, queridos, fariseus, eles eram os mais devotos da Torá da época. E os saduceus também eram uma seita judaica oposta aos fariseus. Em outras palavras, João Batista estava dizendo, se fosse para a gente aqui hoje, vieram da Batistas, vieram os verbianos, vieram os assembleanos. E aqui no verso 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar os filhos de Abraão. Ele estava querendo dizer, ei, muito mais do que a performance, você precisa evidenciar frutos de arrependimento. Aleluia. Talvez você esteja pensando, eu sou do Verbo da Vida, Thalita. Eu tenho como pai Kenneth Hager, Bud, Guto, pastor Paiano. Mas João Batista estava dizendo, ei, nem venha dizer aqui que você é filho de Abraão, não. Porque eu sei que isso aí é sepulcro caiado. Vazio por dentro. Isso aí é performance. Ei, Deus não te chamou para uma performance de crente. Deus te chamou para uma nova vida como crente. Performar é fácil demais. Pregar no púlpito também é fácil, porque o dom, a unção vem, lhe capacita e lhe habilita. Mas manifestar no fruto é uma escolha sua. Amém? Porque aquilo que concerne aos dons é Ele que te habilita. Você só flui, só surfa com o Espírito. Mas quando alguém pisar no teu calo lá fora, é você quem escolhe evidenciar a nova vida que está em você. O perdão. Querido, você disse que é fácil perdoar até você ser ofendido. É fácil você falar sobre amor até você ser perseguido. Aleluia. Mas nisso consiste o verdadeiro cristianismo. Que é isso? Mortificar a carne e manifestar e evidenciar essa nova natureza. Amém? No verso 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Frutífera tem a infrutífera, mas tem aquela que está produzindo aquilo que não é bom. Isso é tão perigoso dentro do corpo de Cristo. Porque você não frutificar, você está em um estado de paralisia, de sequidão. Mas quando você resolve manifestar aquilo que não é bom, você prejudica outros. A Bíblia fala, não deixe brotar raiz de amargura no seu coração. Porque assim surgindo, perturbará a muitos. O que é isso? Uma pessoa inflamada, ela vai fazer questão de inflamar outras. Mas Deus está te chamando para consertar algumas coisas nesse final de ano, para que você não fique de fora do grande mover que está disponível, querido. Aqueles que se alinharem vão provar. Vão provar. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção no meu coração. Sabe o que é aceleração? É coisas que demoraria muito tempo para acontecer. É coisas que você trabalhando por muito tempo, você não ia conseguir conquistar. Mas Deus vem e promove uma aceleração. Sabe, querido, que Filipe correu na mesma velocidade que cavalos? Você está pronto para correr na mesma velocidade que Ferraris?
Eu não quero correr igual o cavalo, não. Já tem Ferrari, a Ferrari tem os cavalos, né? Que os homens chamam. Não sei quantos cavalos. Pronto, é só esses que eu quero. Deus está promovendo para nós, Igreja Verbo da Vida Alecrim, um tempo de romper. Ei, querido, desenterre os poços, desenterre os poços, desenterre os poços. Aquele que estava paralisado, aquele que estava morto, vai ter que acontecer algo. Ei, a Bíblia fala que Deus é capaz de abrir caminhos no meio do deserto. O que é isso? Deserto não tem caminho, mas vai ter que ter. Porque Deus vai abrir, Ele vai fazer acontecer. Ele só está esperando um posicionamento de frutificação, de rendição, de submissão, para manifestar a sua glória nesses últimos dias. Faz um tempo, querido, que eu venho falando desse avivamento. E esse avivamento requer frutificação, rompimento, aceleração. Entende que a gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra? Então, porventura, algo impossível para Deus? Não, querido, não há nada impossível para Deus e você vai ter que provar de algumas coisas nos próximos dias. Sabe, 2022 foi um ano muito bom, mas ele está perdendo para 2023, porque eu vou entrar no melhor ano da minha vida. E 2023 só vai perder para 2024, que vai ser melhor. Com todo respeito, queridos, eu estive em outro lugar. E eu preguei a palavra da fé, amém? Seja grato pela sua igreja. E lá falava um tanto de batalha, de luta. Eu fiz, não, querida, a sua vida é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não aceite nada contrário a isso. Amanhã vai ter que ser melhor do que hoje. Tudo aquilo que estava paralisado, emperrado, vai ter que desemperrar, porque eu vou dar voz de comando. Eu sou frutífero. Dinheiro venha para minha conta, porque eu sou próspero e essa é a minha condição. Os melhores clientes vão ter que vir para você, porque tudo que tem ouvido tem que ouvir a tua voz, e aquele que não tem ouvido vai ter que ter. Figueira não tem ouvido não, mas ela teve que ouvir a voz de Jesus. O que é que está precisando ouvir a sua voz? Por que você tem ficado apático, calado? Abra sua boca, querido. Existe um poder dunamis esperando para ser liberado. Um poder criativo. A sua língua. A palavra fala que a língua é como a pena de um habilidoso escritor. O que é que você tem escrito? O que é que você tem dito sobre os seus próximos dias? Sabe, parece pequeno, mas eu disse, essa semana, eu disse, Senhor, eu sou alvo do seu amor. E porque eu tenho consciência de que eu sou alvo do seu amor, eu creio que essa semana eu vou ser surpreendida. E hoje chegou uma garrafa para mim. Meu marido comprou uma garrafa para mim. Eu nem queria aquilo, mas eu quis ser surpreendida pelo Senhor. E Deus, Ele é perito, especialista em conceder os desejos do coração. Mas Ele também faz além, infinitamente mais. Eu nem queria essa garrafa. Aí eu postei, começaram a comentar, menina, essa garrafa é legal. Aí se eu fiz, eu vou valorizar mais, porque eu nem sabia. Porque você tem que estar nesse lugar de consciência de que você é filho, e porque você é filho, você é alvo do amor de Deus. E porque você é alvo do amor de Deus, todas as coisas, elas têm que cooperar para o seu bem. Toda circunstância vai ter que se dobrar, porque você é filho. Amém? Aleluia. Aleluia, estou quase encerrando, querido. Lá em Mateus 7:16 diz assim. Aqui, querido, ele vai falar de um contexto dos 5 dons. Se você ler os versículos anteriores, ele está falando sobre os falsos profetas. E ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, a evidência de quem de fato nós somos será expresso através dos frutos. No verso 17 diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Você vai produzir segundo a espécie. Verso 18,
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é o quê? Cortada e lançada ao fogo. Sabe, querida, eu não quero me encontrar como essa árvore. Eu quero me encontrar com aquele que atende às expectativas dos céus ao meu respeito. E que dá fruto, e dá de uma forma constante e muito fruto. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe que não é pelos dons em manifestação que você vai conhecer alguém, mas é por aquilo que ela manifesta. O fruto é a evidência da nova natureza que está disponível. Aleluia! Os frutos são os resultados da tua nova vida conectada a Cristo. Aleluia! E se você tivesse de perguntar hoje para alguém que tipo de fruto eles conseguem ver na sua vida, o que você acha que as pessoas responderiam? Mas não pergunta aquele amigo que só te vê uma vez na semana no culto, não. Pergunta a teus familiares, aqueles que estão convivendo com você. E se coloca numa posição de humildade para receber e ouvir, não é, Débora? Estou falando Débora, porque no remo eu digo, fala logo que eu estou errado. Vamos, eu vou escutar mesmo sem gostar. Entende? Você será afiado por aquelas pessoas que estão em constante convívio, que conseguem visualizar áreas que você também precisa melhorar e que talvez você não esteja visualizando. Ou o seu ego não esteja deixando você ver. Então é importante, querida, eu não quero ser pego. Não quero ser pega de forma alheia, sem fazer a vontade de Deus. E eu já descobri hoje pela palavra que a vontade dele é que eu dê fruto, e eu dê muito fruto. Então eu vou me submeter às podas, pastor. Não essas que você fica tirando onda comigo. As podas reais, tá certo? Então eu vou me submeter porque eu quero dar muito fruto. E eu sei que meu Deus está contando com isso. Amém? Sabe que não é mais tempo de você brincar de ser crente. É tempo de você, de fato e de verdade, revelar para que você está aqui nessa terra. Amém? Eu sabia que não ia ser aquela palavra que vocês gostam dos mantos. Eu também gosto, eu acho o máximo. Mas eu amo quando Deus arrocha os parafusos e conserta o meu caráter. Porque é isso que me sustenta, sabe, querido? Dançar é bom demais. Eu amo mover, eu amo os dons, eu amo os profetas. Mas eu também amo aqueles que estão disponíveis para me exortar e ser boca de Deus para mim. Porque eu entendo que é necessário que algumas veredas sejam endireitadas para que eu desfrute, não de forma parcial, mas de forma plena, do plano e do propósito de Deus para a minha vida. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, nós te rendemos graças porque compreendemos que nascemos para frutificar. E se porventura existe alguma área que a gente não está correspondendo ou frutificando como deveria, Pai, nós nos colocamos disponíveis nesse lugar de humildade, porque a tua palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente e da poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno, Senhor, nós reconhecemos que você vai nos exaltar. Então nós nos colocamos nesse lugar de humildade, reconhecendo que existe mais disponível, existe um nível de frutificação, existe um nível de frutificação que vai provocar grandes rompimentos, aceleração e um aumento em nossas vidas. E nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, de ser forjado, de ser moldado por você, reconhecendo que não estamos perfeitos, mas estamos caminhando para aquilo que você tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, que você encontre em nós um coração sincero e contrito, disposto a mudar e disposto a evidenciar quem você é, Senhor. Não apenas em palavras, mas com atitudes que verdadeiramente correspondam àquilo que você quer. Obrigado, Senhor. Querido, você pode reverenciar essa presença e entender que o teu Pai está te chamando para perto, porque Ele viu que você ainda não viu. E existem novos níveis disponíveis para você. Oh, acesso liberado.
Oh, obrigado, Pai, por tão grande amor, por tão grande salvação, que nos chama para perto, para esse lugar de arrependimento e de reconhecimento, Senhor, que sem Ti nós nada somos. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência de Você. Não queremos ser filhos independentes, que desconsidera a Tua presença, desconsidera o Teu agir, desconsidera o Teu amor que constrange, Senhor. Não, não. Nós nos queremos colocar numa posição, onde Você consiga acessar o nosso coração e moldarmos. Sim, Senhor, como vasos de barro. Como vasos de barro na mão do oleiro. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, a Tua palavra diz que um coração sincero e contrito Você não despreze. Eu creio que nós não seremos desprezados. Nós não seremos encontrados reprovados, mas aprovados por Você. Porque decidimos em nosso coração viver uma vida que glorifique o Teu nome. Porque para o louvor da Tua glória, foi para isso que nascemos, foi para isso que existimos, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, você percebe, querida, a presença de Deus nesse lugar? Não fique indiferente. Eu sei porque sei que o Espírito Santo está dando testemunho de algumas coisas no seu coração. Oh, Ramachecante Babassou. Esse é o melhor mover, porque é de dentro para fora. É o mover que promove mudanças genuínas e arrependimento, mudança de rota. Aleluia. Oh, checabraçou. Se quiser se ajoelhar, se quiser levantar, fique livre, querido. Esse é o momento de recalcular as rotas, de entrar 2023 de uma forma alinhada, agradando ao seu Pai, não apenas uma aparência de piedade, mas uma vida que reflete o caráter dele. Oh, do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
agradecemos por tão grande amor, pela sua obra em nossa vida. Sabe, querido, eu percebo no meu espírito que algumas pessoas que achavam que ia se desconectar da igreja local ano que vem, que algumas pessoas que pensavam que iam desacelerar ou que iam servir com a menor intensidade, Deus está falando, ei, é para dar muito fruto. É para dar muito fruto como nunca antes. Porque isso vai ecoar pela eternidade. Sabe, o que você faz no seu trabalho, na sua faculdade, não tem peso de eternidade, mas o que você faz para o meu reino, diz o Senhor, tem peso e valor eterno. Oh, Pai, obrigada. Obrigada.